Eu vejo perseverança como uma virtude. Eu vejo perseverança como uma necessidade. A perseverança diferencia os resultados comuns dos resultados extraordinários. Que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, que todos tenham um dia, uma manhã gloriosa, com grandes vitórias, com grande crescimento, uma manhã extraordinária, em nome do Senhor Jesus. Nos últimos dias, a palavra perseverança, ela tem estado muito presente na minha mente e no meu coração. Eu vejo perseverança como uma virtude. Eu vejo perseverança como uma necessidade. A perseverança diferencia os resultados comuns dos resultados extraordinários. A perseverança, ela traz promoções. A perseverança, ela traz restituições. A perseverança, ela tem poder para trazer para mim aquilo que eu mais desejo. Por outro lado, a perseverança não deixa de ser um desafio muito grande na vida das pessoas. Começar, todos nós em algum momento começamos ou começaremos alguma coisa. Estabelecer essa decisão, este comportamento, aí nós já estamos falando de uma conversa completamente diferente. A verdadeira perseverança, ela não pode carregar um prazo de validade. Todo alimento que atinge o seu prazo de validade, o que acontece com ele? Ele estraga. Decisões de mudança, se tiverem um rótulo, uma marquinha, um prazo de validade, essas decisões também irão estragar. Eu preciso de perseverança para mudar quem eu sou, como eu falo, como eu penso e, consequentemente, aquilo que eu vivo. Perseverança é um requisito essencial para a grandeza. Se você tiver onde anotar, eu gostaria que você anotasse essa frase: perseverança é um pré-requisito essencial, insubstituível para a grandeza. Porque muitos não mudam porque não era para mudar. Muitos não mudam porque não perseveram. O processo de luta para alcançar uma grande mudança, ele cobra muito de nós. Mas essa não é uma cobrança que suga. É uma cobrança que multiplica muitas coisas em nossas vidas. Existe uma passagem que eu gosto muito que diz o seguinte: mesmo que exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente somos renovados todos os dias. E por que nós somos renovados todos os dias pelo Espírito do Senhor? Simples, para que eu possa continuar. Simples assim.
A necessidade de renovo, ela é presente justamente por conta de uma necessidade de continuidade. Repita comigo, por favor. Continuar é vencer. Uma pessoa que continua é uma pessoa que vence. Uma pessoa que continua vindo à igreja, apresentando as mesmas firmes razões, apresentando as suas batalhas, é uma pessoa que vence. Uma pessoa que todos os dias, ela continua a dizer não para a sua carne, ela é uma pessoa que vence. Uma pessoa que continua orando, jejuando, mesmo sem ter vontade, é uma pessoa que vence. Uma pessoa que continua a pagar o bem, mesmo tendo recebido o mal, é uma pessoa que vence. Então, continuidade nos traz poder para uma grande vida. Quando nós falamos de continuidade, e eu já falei isso ao longo da semana, mas como eu disse, está muito forte dentro de mim, então eu continuo falando. A continuidade, ela se expressa de duas formas. Repita comigo, por favor. Teimosia, perseverança. Qual é a diferença de ambas? A direção. A teimosia é uma continuidade na direção errada. A perseverança é uma continuidade, é uma insistência na direção certa. E hoje nós vamos falar sobre um povo que teve uma continuidade, infelizmente, na forma de uma teimosia. Juízes 6, a partir do versículo 1, diz assim: levante a voz e repita só essa primeira palavra para mim, por favor. De novo. Repita comigo novamente. De novo. Mais uma vez. De novo. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Aqui nós estamos vendo uma questão de causa e consequência. Causa, desobediência. Consequência, os midianitas. É extremamente importante eu saber discernir ambas as coisas, porque eu posso passar uma vida toda tratando as consequências e nunca de fato resolver o problema que eu estou enfrentando. Esse povo, ele já havia sofrido anteriormente, durante 46 anos, nas mãos de outros inimigos, nas mãos de outros problemas, e mesmo assim, eles não mudaram. Uma teimosia que trouxe consequências catastróficas. Levante a sua voz, repita essa frase comigo, por favor. Não existirá o novo se eu continuar preso ao de novo. E de novo eu questionei. E de novo eu voltei a cair na mesma situação. E de novo eu tive uma atitude, um ato de incredulidade. E de novo eu neguei a minha fé. E de novo eu voltei a frequentar os mesmos lugares. Para uma pessoa se sentir realizada, entenda que o novo faz parte dessa realização. Uma pessoa que vive a mesma coisa por muitos anos, dificilmente ela é uma pessoa realizada. Eu diria que é praticamente impossível ela ser realizada. A começar, por exemplo, um testemunho. Eu preciso de um testemunho novo todos os anos. Uma pessoa que no passado ela teve o privilégio de contar um testemunho. Testemunho nada mais é do que contarmos o que o Senhor fez por nós. E foi algo incrível, maravilhoso, mas ela não viveu nada diferente depois disso. Possivelmente ela é uma pessoa que ela está frustrada, talvez desanimada e perdendo as forças pouco a pouco. Então, se eu quero contar um testemunho novo,
o de novo precisa cair por terra de uma vez por todas. Entenda que as piores consequências não estão ligadas a erros isolados, mas sim a erros repetidos. As piores consequências, por exemplo, para a nossa saúde, parte estética, parte física, organismo. Uma bomba de chocolate, ela pode trazer alguma consequência para o seu organismo? Talvez por conta do açúcar, uma inflamação, um pouco mais de calorias. Mas e de novo a mesma bomba de chocolate, e de novo a mesma bomba de chocolate, e de novo a mesma bomba de chocolate, e de novo a mesma bomba de chocolate. Os resultados acabam sendo muito piores. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. A última coisa que você pode fazer diante de uma consequência negativa é se omitir, mesmo que você tenha culpa no cartório. E essa acaba sendo uma situação que não são todos que têm força para lidar bem com esse tipo de caso. Por quê? A culpa no cartório, consciência acusada, ela rouba a autoridade. E na batalha espiritual é impossível você entrar nessa guerra sem autoridade. Então você tem que ter muita maturidade. E um dos indicadores de uma fé madura, ao meu ver, é exatamente essa maturidade para dizer o seguinte: eu errei, eu pisei na bola, mas eu estou me levantando imediatamente para corrigir essa situação. Por exemplo, me enche de fé, de alegria, quando eu vejo uma pessoa que no meio de uma conversa, ela soltou algo que não deveria, e poucos segundos, minutos depois, ela, peraí, quero refazer a minha colocação, eu errei, é assim, assim e assim. Uma pessoa que, por exemplo, ela estabeleceu algo com o Senhor, e ela acabou não cumprindo um voto de oração, um voto de jejum, um voto financeiro, e no dia seguinte veio aquele pensamento de acusação, aquele sentimento terrível. Eu preciso ser rápido. Senhor, eu não fiz na hora que eu deveria ter feito, mas eu estou parando tudo para fazer agora. Aqui nós vemos um povo que abriu a porta. Repita comigo, por favor. As minhas escolhas, de novo, as minhas escolhas abrem portas. Todas as minhas escolhas abrem portas. O que tem atrás da porta? Depende da sua escolha. As escolhas desse povo abriu a porta para que os midianitas entrassem. E o que eles fizeram? Eles se esconderam. Pior do que a abertura que eles deram para os midianitas é o fato deles não confrontarem o problema depois que o problema chegou. Toda fuga tem como consequência multiplicação de danos. Todas as vezes que eu literalmente me omitir, me esconder, deixar de lidar com determinada situação, automaticamente os danos estão sendo multiplicados. Por que muitos têm aquela percepção de que parece que as lutas para alguns são mais fáceis e para outros são mais difíceis? Justamente, em muitos casos, por conta da velocidade do tempo de reação. Uma pessoa que reage rápido, ela consegue resolver de uma forma mais simples.
Uma pessoa que demora, que se esconde, que se omite, o problema cresce, 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 consequentemente acaba se tornando mais difícil de se resolver esse problema. Durante esse período, tudo que era plantado, semeado, era completamente destruído pelos inimigos, o que acabava tornando a situação cada vez pior. Sabe aquela frase, não tem como ficar pior? No mundo espiritual ela não existe. E essa piora está ligada muitas vezes à falta de posicionamento, à falta de atitude diante do mundo espiritual. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza. Essa pobreza não foi imediata. Essa pobreza aconteceu dia após dia. Quanto maior a demora, maior ia se tornando a pobreza. Quanto maior a lentidão, maior ia se tornando a pobreza. Mais difícil ia ficando, mais complicado ia ficando. Juízes 6, versículo 7. Repita essa primeira frase comigo, por favor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor, eu continuo, por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta. Já parou para pensar que esse povo ficou nas mãos dos inimigos por 7 anos, e lá diz, quando eles clamaram o Senhor, enviou o profeta? Já parou para pensar que se aquela batalha, na primeira semana eles já se posicionam, o que durou 7 anos poderia ter durado 7 dias? Já parou para pensar que aquilo que hoje nós estamos enfrentando, e quando nós olhamos para trás, nós vemos que já se passou o tempo demais, poderia ter sido resolvido muito antes do que nós esperávamos? Mas aí entra uma outra questão, uma outra batalha, uma batalha mental. Eu acredito de todo o meu coração no perdão na parte do Senhor. Eu acredito na infinita misericórdia dele. Eu acredito que todos os dias nós temos uma cota de misericórdia muito grande, porque o que seria de nós sem ela? Eu posso ter errado 1000 vezes. Se eu dobro o meu joelho e eu peço perdão, conserto os meus caminhos, imediatamente o Senhor pode me restabelecer ao lugar que é meu por direito. Mas qual que é a nossa batalha interna? Não adianta você orar, você deu causa, você está sem crédito com o Senhor. Não adianta você se posicionar, Ele não vai te ouvir. E essas são uma das maiores mentiras do diabo. O diabo, ele vence grande parte das pessoas, a grande maioria na verdade, não colocando um problema na vida dela, colocando o pensamento errado na vida dela. Ele coloca o pensamento desce para o coração, ele já não precisa nem colocar a mão. O resto é ladeira abaixo. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Perceba que a resposta ela chegou por intermédio de uma palavra. Não veio com o acontecimento, veio com uma palavra. O Senhor deu algo para eles se apegarem, algo para eles crerem. Segunda característica, eu sou o Senhor que tirou vocês da terra da escravidão. O que o Senhor estava fazendo aqui? Trazendo à memória coisas que Ele já tinha feito por esse povo no passado. Nós já fizemos cultos inteiros sobre este tema. O problema é que muitos se esquecem do que o Senhor já fez. Cada um de vocês, cada um de nós no passado já vivemos experiências que não tem como dizer, só foi Deus, só foi por Ele. Se não fosse por Ele, não teria como aquela situação ter mudado. Mas no meio do caminho nós nos esquecemos. E o esquecimento traz a dúvida, o esquecimento traz a segurança. Por exemplo, quem já passou por isso? No passado viveu uma experiência que você fala assim, foi incrível, foi maravilhosa, mas depois de um tempo chegou o problema seguinte, a batalha seguinte, você já foi tomado por aquela preocupação, por aquele medo, por aquela insegurança, a começar por mim.
Sabe onde essa explicação ela fica mais clara, usando uma outra passagem como exemplo? Lembra da multiplicação dos pães e dos peixes? Mas como nós vamos alimentar uma multidão tão grande? De onde nós vamos tirar pão para tanta gente? O que o Senhor tinha feito antes da multiplicação dos pães e dos peixes? Curado enfermos, aleijados, coxos, mancos, cegos. Eles já tinham testemunhado glória atrás de glória, glória atrás de glória, glória atrás de glória. Então, em outras palavras, o que o Senhor estava falando aqui, sabe aquele Deus que tirou vocês de lá? Ele está aqui ainda. O mesmo Deus que teve poder para mudar aquela realidade, é o Deus que vai mudar a tua realidade agora. O Deus que teve poder, agora eu falo diretamente com você, o Deus que no passado te trouxe vitórias pontuais, acontecimentos incríveis, é o mesmo Deus que vai se levantar do teu santo trono e vai mudar a tua história no presente momento, porque Deus não muda, Ele permanece o mesmo. O Deus que curou no passado é o Deus que cura agora. O Deus que pagou as dívidas no passado é o Deus que paga as dívidas agora. O Deus que restaurou no passado é o Deus que restaura agora. Então, diante do Senhor, um problema é mais um problema que Ele tem poder para mudar por completo. Isso tem que te encher de esperança, de alegria. Um tempo atrás, eu parei para assistir cultos antigos que eu tinha feito, cultos antigos que o bispo Maurílio tinha feito, e cultos antigos que a bispa Cléo tinha feito. Coincidentemente ou não, eu caí em cultos em que foram contados testemunhos naquela reunião, e hoje nós contamos muitas vezes os mesmos testemunhos. Por quê? Justamente para não cair no esquecimento, situações que o Senhor já resolveu lá atrás e Ele vai resolver agora. O que o Senhor estava falando aqui, queridos, não se desesperem. Eu já fiz uma vez, eu já mudei uma vez, eu já criei uma saída sobrenatural uma vez, agora não será diferente. Eu os livrei do poder do Egito, das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles. Primeiro a palavra veio, a palavra ela vem. Depois que a palavra vem, nós tomamos posse e isso gera um posicionamento. E o meu posicionamento traz o sobrenatural, faz com que os milagres aconteçam na minha vida. Esquecer os milagres do passado, muitas vezes, me faz duvidar nas batalhas do presente. Por isso eu preciso estar, é assim, eu estou para fazer isso, e eu acho que eu vou fazer. Porque a primeira palavra rasga aqui, depois ela rasga aí. Eu tenho agenda para muitas coisas. Eu tenho uma agenda para palavras que o Senhor me dá. Eu tenho uma agenda para uma reunião específica que acontece conosco. Eu tenho uma agenda para um trabalho específico que acontece conosco. Eu vou me organizar e eu quero fazer uma agenda para testemunhos. Cada vez que eu tiver uma batalha, eu vou lá para essa agenda. Porque eu sei que lá eu vou encontrar acontecimentos concretos de situações que o Senhor já definiu, então Ele vai fazer de novo. Para eu não me permitir esquecer, eu preciso me lembrar. Me lembrar, repita comigo, traz a força que eu preciso. Quando eu me lembro, uma pessoa que ela se lembra dos feitos passados, é uma pessoa que ela é recarregada constantemente. Quem aqui já tirou força de um acontecimento passado, levanta as mãos. Não precisa ir longe, todos sabem do que eu estou falando. E também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Eu vou repetir. E também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Essa colocação, ela é extremamente importante. O Senhor iria dar o livramento? Iria, mas não só isso,
ele estava trazendo à luz qual tinha sido a causa da queda. Tão importante quanto a mudança da minha realidade, repita comigo, é saber o que me levou a essa situação. Esse entendimento me permite viver determinadas batalhas uma única vez. O Senhor, Ele quer mudar? Ele quer mudar, mas primeiro Ele deixa claro o porquê que aconteceu. Quando você entende os motivos, você não repete erros. E se você não repete erros, você não repete batalhas. Então tem batalhas que literalmente elas vão acontecer uma única vez na sua vida. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Sabe o que aconteceu aqui? Sabe como que eu vejo esse momento? Pronto. Desse momento em diante, Gideão tinha tudo o que ele precisava para vencer essa batalha. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Repita comigo, por favor. O Senhor está comigo. De novo, o Senhor está comigo. Olha para a pessoa do seu lado e diga isso a ela: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Se o Senhor está conosco, repita comigo: eu tenho tudo o que eu preciso para vencer qualquer batalha. Mas fala com mais força: eu tenho tudo o que eu preciso para vencer qualquer batalha. Aqui, se eu mudasse para o nosso linguajar, seria mais ou menos assim, ó. O negócio está feio, a vaca está preta, está quase caindo do brejo, mas porque eu estou com você, mudanças vão acontecer. Perceba que o diabo, ele sempre quer atribuir uma característica negativa a nossa. Você vê que o diabo muitas vezes ele mexe até com a nossa autoestima, para nos desequilibrar emocionalmente diante das nossas batalhas. Você não é nada, você não pode, você é pequeno, você é frágil, você é um mentiroso, você é feio, você é burro. O Senhor, por outro lado, Ele trabalha tanto você quanto a situação. O Senhor estava dizendo: o Senhor é com você, poderoso guerreiro. Não adiantava nada o Senhor mudar fora se dentro não tivesse um forte impacto emocional. O Senhor já estava atribuindo àquele homem uma visão que ele deveria ter a respeito dele: poderoso guerreiro. Por que poderoso guerreiro? Porque eu posso enfrentar, porque Deus é comigo. Deus é comigo. Se Deus está falando que é, pô, Deus não mente. É que nem aquela história, né? As 3 pessoas que mais me elogiam: minha esposa, minha mãe e a minha avó. É até difícil muitas vezes, você quase que coloca em prova a opinião dessas pessoas, porque normalmente os elogios comem solto. Deus não fala por falar. Deus fala como Ele te vê de fato. Eu acredito que o Senhor vê mulheres poderosas, homens poderosos, pessoas que têm tudo para ocupar uma posição de extrema importância, pessoas que têm poder para reverter qualquer quadro, qualquer cenário. Olha o que o salmista diz: o Senhor Deus é a minha luz, a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra do perigo, não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos me atacarem e procurar me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, repita comigo por favor: continuarei confiando em Deus. Repita comigo por favor: assim vencerei os inimigos que me cercam. Mesmo que os inimigos me cerquem, mesmo que os inimigos me ataquem, continuarei confiando no Senhor, não ficarei com medo de ninguém. O Senhor vai me livrar de todo quanto que é perigo. Dessa forma eu vencerei cada um deles.
O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? É muito curioso como muitas vezes nós vivemos buscando fora o que na verdade já tem dentro. Em outras passagens, por exemplo, quando Moisés ele foi para falar com Faraó, naquele processo de libertação, qual foi a pergunta que o Senhor fez a Moisés? O que você tem nas mãos? Algo que ele já tinha. A viúva com as dívidas que foram deixadas pelo seu marido, qual foi a pergunta que o profeta fez para ela? O que você tem dentro de casa? Aqui o Senhor estava falando para Gideão: vá com a força que você tem. Ah, mas eu não tenho muito. Deus é consciente das suas limitações muito mais do que você. Então se Ele te escolhe, é consciente do que você não tem. E quando você entra com aquilo que você tem, mesmo que pouco, Ele começa a acrescentar tudo aquilo que você não tem. Então se te falta muitas vezes sabedoria, mas você usa aquela pequena porção que você tem, Ele começa a mandar mais sabedoria. Se te falta força, se você tem uma pequena medida de força, mas você usa aquilo que você tem, Ele começa a colocar mais força. Se te falta poder, talvez você tenha uma dose muito pequena, mas você usa aquilo que você tem, Ele vem e injeta um poder muito maior. O que acaba acontecendo com muitos é que muitos enterram, escondem aquilo que tem. Não se esconda e não esconda aquilo que você tem, porque o primeiro passo para Deus acrescentar muito mais nas tuas mãos é ser fiel na medida que você tem. Ser fiel, em outras palavras, usar aquilo que já tem à sua disposição. O Senhor é com você. Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Olha as consequências de uma vida de idolatria, de uma vida de pecado. Porque para quem se lembra, o poste, o lugar de adoração, as imagens, pertenciam a quem? Ao pai de Gideão. Como consequência, da família mais pobre, da menor família. Olha os resultados, olha as consequências. Eu estarei com você, mais uma vez o Senhor enfatizando, eu estarei com você, respondeu o Senhor, e esse é o ápice da nossa mensagem de hoje. Repita comigo, por favor: e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. Do ponto de vista humano, existem desafios que são mais simples, existem desafios que são mais complicados. Do nosso ponto de vista, existem batalhas que você fala assim, melzinho com açúcar. Mas tem aquelas que você diz, caramba, essa vai ser difícil. Diante do Senhor, repita comigo, toda batalha, difícil para mim, é fácil para Ele. Muitos acabam desanimando, muitas vezes pela quantidade de problemas, ou pelo grau, pelo tamanho do desafio do problema. E o Senhor disse, você vai derrotar como se fosse um só. Em outras palavras, vai ser mais fácil do que você imagina. O Senhor estava dizendo aqui, sabe esse câncer? Você vai ser curado como se fosse um tratamento para a gripe. Sabe essa dívida milionária? Será paga como se fosse uma dívida de R$50. O que parece ser muito impagável, uma situação que não pode ser resolvida, você vai resolver, você vai vencer como se fosse um só problema. Repita comigo, levante essa voz, eu vou vencer todas as minhas batalhas como se fossem uma única só batalha, em nome do Senhor Jesus. Se coloquem de pé todos, por favor. Na NBV diz assim, a isso respondeu o Senhor, eu estarei com você, por isso você vai destruir rapidamente
os bandos midianitas como se fossem um só homem. 7 anos de caos, você vai resolver rapidamente. Há quanto tempo você está preso a essa mesma realidade? Talvez muitos estejam em um cenário muito parecido com o de Gideão, deste povo. Estão vendo problemas se repetirem há muito tempo. Gênesis 18:14 diz assim: existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Eu te pergunto, existe algo difícil demais para o Senhor? Mas muitas vezes nós nos portamos como se existisse. Todas as vezes que eu penso em desistir, mesmo que você não diga isso em palavras, o que muitas vezes nós damos a entender ao mundo espiritual é que nós não acreditamos que Deus pode resolver essa situação. Porque a partir do momento que eu creio que Ele pode, então eu não paro de lutar. Se em algum momento eu me entrego aos meus sentimentos e penso em jogar tudo para cima, e de fato eu faço, eu desisto dessa porcaria, eu vou abrir mão disso. Uma das coisas que nós estamos comunicando ao mundo espiritual é que talvez de fato eu não acredite que Deus pode mudar essa realidade. Porque se eu acredito em algo, não tem conversa, eu faço o que é preciso, pelo tempo que for necessário. Se eu acredito que alguém pode resolver o meu problema, eu fico esperando. Vai resolver o meu problema, vai resolver. Eu acredito que o Senhor pode. Se eu acredito que, talvez eu não saiba quando, que eu vou vencer uma determinada batalha, eu não paro de orar. Eu continuo orando. Olha o que diz no livro de Jeremias 32:17. Ah, soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra, pelo Teu grande poder e por Teu braço estendido. Levante a sua voz, repita comigo com muita força, por favor. Nada é difícil demais para Ti. Uau! Um problema de 7 anos, podendo ser resolvido imediatamente, não tem preço. Não dá para comparar o que Deus faz com o que homens fazem, mas só por uma questão de entendimento. Sabe aquele determinado problema que talvez você enfrentou com o teu carro? Que você levou para o mecânico e ele não resolveu. Aí você foi para o próximo e ele não resolveu. Você foi para o próximo e ele não resolveu. Mas chegou nas mãos daquele que podia resolver. Com Deus é a mesma coisa. Quando você coloca nas mãos daquele que pode resolver, acabou. Mas eu já fiz isso no passado, por que as coisas ainda não mudaram? Deus sabe e sempre saberá o que está fazendo. Tem um porquê. Existe uma pessoa no nosso meio em que ela está vivendo um momento que é uau. Sabe aqueles momentos em que você dorme, anda, respira, se alimenta com o pensamento de que caramba, vale a pena cada segundo dessa minha entrega, dessa vida com Deus. Ela está vivendo este momento. E eu disse a ela o seguinte: poderia ter acontecido antes? Poderia. Mas não teria sido tão especial como tem sido especial agora. Isso faz com que eu me entregue ao Senhor de todo o meu coração. Senhor, não é a situação, é o Senhor, eu acredito. Eu acredito, Senhor. A Bíblia fala que
Se nós, mesmo sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, o que dirá o nosso Pai, o Pai de todos nós, o nosso Pai Celestial? Eu imagino que os presentes que o Senhor tem para nós são incomparáveis. Mesmo que você diga assim, ó, eu sei dar um bom presente para uma pessoa. Quando o Senhor dá, quando Ele entrega, aí nós conhecemos o verdadeiro significado da palavra perfeição. Deus, Ele busca aquele momento de equilíbrio. Como assim? Quando Deus disse a Gideão, por intermédio daquele anjo, o Senhor está com você, poderoso guerreiro, Ele estava trabalhando tanto fora quanto dentro. Quando aqui está alinhado, aqui está alinhado, a mensagem que nós mandamos ao mundo espiritual é: pronto, este é o momento certo. Eu posso estar no caminho certo, mas fora do momento certo, e percorrer esse caminho vai me levar à hora certa. O Mar Vermelho, por que quando eles chegaram lá o Mar Vermelho já não estava aberto? Porque o Mar Vermelho precisava ser aberto e fechado na hora certa. Por que José não se tornou governador do Egito imediatamente? Porque ele tinha que ser colocado na hora certa. Detalhe, lembra que José, ele foi colocado como governador, como solução de um problema, por conta das vacas magras? Talvez se as coisas tivessem caminhado em ritmo acelerado, ele não teria sido efetivado nessa posição mais alta, porque não teria tido necessidade. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: prepare o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal que pertence ao seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá que está ao lado do altar. Equilíbrio emocional é extremamente importante se eu quero viver uma grande vida. E se você não tiver equilíbrio emocional, você não precisa nem chegar aos problemas para se desequilibrar emocionalmente falando. O próprio Deus, com os pedidos que Ele nos faz muitas vezes, pode te desequilibrar. Não por conta dele, mas por conta das nossas oscilações emocionais. Porque se recordam daquela passagem que diz que o Senhor voltou a aparecer a Abraão na forma daqueles 3 homens? Abraão não entregou a melhor farinha? Preparou o melhor banquete? Foi isso que ele quis entregar. Mas o que o Senhor pediu depois? Quero Isaac. Desafiador, não é? Gideão já tinha entregado, já tinha apresentado um sacrifício ao Senhor. Depois o Senhor disse assim: tá bom, recebi, com muita alegria, mas agora é o que eu quero. Eu quero determinado animal do rebanho do seu pai, e eu quero que você destrua tal coisa, tal coisa, tal coisa. Preste muita atenção no que eu vou falar. Eu vou falar com cautela, com zelo, porque eu não quero ninguém metendo o pé na mesa de jantar, não quero ninguém brigando com ninguém da família. O Senhor fez esse pedido a Gideão, e eu entendo que o desafio se tornou muito maior, porque envolvia um confronto com os da própria casa. Sabe quando nós temos medo de falar verdade? Nós escondemos a nossa fé, nós omitimos o nosso pensamento, a nossa mentalidade. Se nós somos de Deus, se cremos nele, precisamos ser o tempo todo com todas as pessoas, em todas as ocasiões. Ali o foco de Gideão não era agradar ao pai. Entenda que eu não estou falando para ninguém chegar no marido, na esposa: ô seu ordinário, eu vou agradar o Senhor.
Não, não é isso. Vai e agride com palavras e briga e vai, não sei o que. Não, 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 não é isso. Mas se eu preciso ter um posicionamento, eu preciso ter um posicionamento. Gideão foi. Estava com medo? Estava. Gente, é chato. Ter conversas desagradáveis, desconfortáveis é fácil? É muito chato. É muito difícil. Falar a verdade para algumas pessoas não é difícil? Está gritando dentro de você ali. E muitos acabam engolindo aquela verdade quando deveria ter sido dita. O que Gideão estava fazendo com o pai dele era falando uma verdade por intermédio de uma atitude. E olha como que são as coisas. Se recordam da reação do pai de Gideão? O posicionamento de Gideão literalmente levou o seu pai a uma conversão. Começaram a procurar quem foi que destruiu. Aí descobriram que foi Gideão. Aí foram falar com o pai dele: não deixe barato. E o pai dele falou o quê? Uai, se Baal é o Deus que muitos dizem ser, que ele se defenda. A ficha caiu. Em outras palavras, o que eu estava fazendo? Então é muitas vezes por intermédio do nosso posicionamento que as fichas vão cair para as pessoas ao nosso redor. Por isso que eu tenho que dar a resposta certa, na hora certa, no momento certo, o tempo todo, em todas as ocasiões, com quem tiver que ser. Gideão foi ousado. Ele fez. Ele foi à noite? Foi à noite, mas ele fez. É o famoso, tô com medo, mas vai com medo mesmo. É uma conversa chata, mas eu vou falar. Eu só não posso anular a minha fé. Eu não posso enterrar a minha fé. Coloca no 34, por favor. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. Uau! Ele tinha tudo. Se faltava algo, já não faltava mais nada. Ele tinha 32 mil homens à disposição. Ele estava em vantagem? Ele nunca esteve em vantagem numérica, porque o inimigo era comparado a um enxame de gafanhotos. Aí o Senhor veio e disse: quem tiver com medo, manda embora. 22 mil foram embora. E depois o Senhor levou eles até um determinado lugar. Quem bebesse água dessa forma, manda embora. Quantos homens sobraram? Preste muita atenção. Diante dos homens, ele estava em desvantagem numérica. Diante do Senhor, ele estava em vantagem espiritual. E é isso que nós temos que perseguir todos os dias, ter uma vantagem espiritual sobre as nossas batalhas. Se com 32 mil ele já era minoria, imagina com 300. E por que o Senhor fez isso? Para que não tivesse a menor possibilidade da honra daquela vitória ser atribuída a uma outra coisa que não fosse Deus. Dependência, ela é uma entrega que só é eficaz se ela for plena e eterna. Muitas vezes o Senhor vai quebrar aquilo que nós consideramos ser uma força nossa, para que nós façamos dele a nossa força. Por exemplo, quem aqui conhece uma pessoa que nitidamente ela fez do conhecimento a força dela? É o tipo de pessoa que ela gosta de ser a mais inteligente da mesa, o tipo de pessoa que ela gosta de conhecer, de dar argumentos, de ensinar, de falar, de mostrar que sabe. Quem conhece uma pessoa assim? Sabe como Deus trabalha com pessoas como essa? A força dela não é saber conhecer tudo. Ele permite que ela passe por algo que ela não sabe como lidar, e pessoas ao redor não saibam o que fazer, para que literalmente seja, é só o Senhor mesmo. Pessoas que mesmo que elas não digam com a boca, mas que elas mostrem todos os dias que outras pessoas são a força dela. Sabe aquela frase: nossa, parece que eu estou tão sozinho, parece que eu estou isolado? Muitas vezes é real. Por quê?
Se você faz de pessoas a sua força, Deus muitas vezes vai permitir que você fique sozinho, isolado, que ninguém possa fazer nada por você, para que você faça dele a sua força. Dinheiro. Não preciso nem falar que tem gente que faz do dinheiro a tua força. Ou preciso explanar aqui? Então eu vou resumir a pregação. Muitas vezes Deus fecha algumas portas, permite um período de seca, para que você faça dele a sua força. Mas aí que está. Novo Testamento. Repita comigo, por favor. Quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Hã? Sabe quando nós dissemos, não me sinto pronto? É a hora que nós estamos mais preparados. Por exemplo, estar aqui para mim é um dos ápices, um dos momentos em que eu me sinto mais privilegiado. E sem dúvida alguma, os cultos que eu entendo que foram os cultos mais ungidos, mais especiais que eu fiz, foram aqueles que eu estive com mais dor de barriga. Quanto mais pronto eu estivesse, entre aspas, é como se talvez eu não precisasse tanto do Senhor. Quando eu estou fraco, eu faço dele a minha força, é que eu estou forte. Deus, Ele tem uma grande vitória para você. Ele quer mudar a tua história, Ele quer curar o teu destino, Ele quer mudar por completo o que você está vivendo, e é com aquilo que você tem. São com esses 300 homens, que parece não ser muito, que Ele vai te justificar, que Ele vai te honrar, que Ele vai te favorecer. Nós não temos tanto tempo, então eu gostaria que neste momento você entrasse em oração, dizendo: Senhor, eu vou com aquilo que está à minha disposição. Meu Deus, eu vou com aquilo que o Senhor colocou em mim. Eu vou com esses 300 homens, mas eu não vou perder essa batalha, eu não vou perder essa guerra. Qual é o midianita que está te afrontando? Qual é o jugo opressor que está presente na tua vida? Qual é a batalha que hoje te faz chorar? Qual é o inimigo que te faz chorar? Qual é o inimigo que tem trazido angústia, preocupação para você? Quais são os problemas que tem insistido em te acompanhar e tem roubado o teu sono, tem roubado na tua fome, que tem te impedido de viver uma glória maior, que tem impedido você de viver numa história completamente diferente? Não se esconda, não se omita. Você vai se levantar, assuma a sua posição. Você vai se levantar e você vai vencer essa batalha. Assuma a sua posição. Eu creio que o Senhor quer levantar grandes libertadores. Eu creio que o Senhor quer levantar homens e mulheres como Gideão, como Débora, como Baraque, como Otoniel, como Sansão. Homens e mulheres que vão libertar a sua casa, a sua família. Homens e mulheres que farão a diferença. Se antes você não tinha tido a força, eu acredito que hoje você recebe a força para ocupar essa posição com ousadia, com coragem, com fé. Não tenha medo, não duvide do teu coração. Deus quer te favorecer, é por intermédio da tua vida. Talvez você se pegue pensando: quando é que vai mudar? Quem vai me ajudar? E hoje Deus está te separando como um grande ponto de mudança no teu meio familiar, na tua vida. Declare isso: hoje o Senhor me levanta como instrumento de mudança na minha casa. Hoje o Senhor me levanta como instrumento de mudança na minha empresa. Hoje o Senhor me levanta como instrumento poderoso de mudança nas mãos dele, e Ele vai te capacitar, Ele vai te honrar, Ele vai te favorecer, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar discernimento, e por intermédio da tua vida, por intermédio do teu posicionamento, o nome dele será glorificado. Declare: eu não vou perder essa guerra, eu não vou perder essa guerra, eu não vou perder essa guerra. Eu já venci essa batalha, eu já venci os meus inimigos, eu já venci cada um dos meus desafios. Senhor, vai dando vitória agora, vai dando vitória agora. Senhor, vai dando vitória agora, vai dando vitória agora. O teu povo pode não ter vencido antes, mas a partir de agora eles vão vencer, eles vencerão cada uma das suas batalhas, cada um dos seus inimigos. Qual é o teu principal adversário hoje? Qual é o inimigo que está diante de você?
Fale diretamente com Ele, não se esconda. Você vai enfrentar, confronte-o, vai com a cara, com a fé, com a coragem, e dê o seu melhor, porque o Senhor é com você. A partir do momento que o Senhor disse a Gideão: eu estarei com você, ele tinha recebido tudo que ele precisava. Então diga isso: Deus é comigo e eu tenho tudo que eu preciso. Deus é comigo e eu tenho tudo que eu preciso. Deus é comigo e eu tenho tudo que eu preciso. Deus é comigo e eu tenho tudo que eu preciso. Deus é comigo e eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho tudo que eu preciso. Eu vou viver essa glória maior. Deus é comigo, Ele vai te favorecer, Ele vai te honrar. Talvez você não tenha força para vencer essa batalha. Se você quer uma oração de concordância com você, eu peço que você levante as suas mãos, e a liderança ela vai até você e ela vai te ajudar a vencer essa batalha. Nos nossos obreiros, eles vão até você e profetize junto com ela. Declare e fale: de hoje em diante a tua vida vai mudar, de hoje em diante a tua vida vai caminhar, de hoje em diante você vai colher frutos extraordinários. Só não fique com a sua boca fechada. Deus quer te favorecer, Deus quer te honrar, Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar por completo o cenário da tua vida, Ele quer mudar por completo o que você tem vivido. Se você quer essa oração, levante as suas mãos. Se você não tem tido força sozinho, você a partir de agora, Deus usa você para crescer, para avançar. Declare, fale: meu Deus, a minha vida vai mudar, a minha vida vai ser mudada, de hoje em diante vai ser mudada. Se você desejar, abra o teu coração, diga: eu não vou perder essa guerra contra a enfermidade, contra a minha vida, as dívidas, problema financeiro. Eu não vou perder, não, muito pelo contrário. Deus te levanta para alcançar uma vitória inédita, poderosa, milagrosa e sobrenatural. Ele quer te favorecer, Ele quer te favorecer. Se é enfermidade, lute contra ela. Senhor, vai passando com teu sangue, vai passando com teu sangue do alto da cabeça à planta dos pés dessas pessoas, vai passando com teu sangue. Eu ordeno enfermidade, aí não é o teu lugar. Enfermidade, problema de saúde, aí não é o teu lugar. Enfermidade, você que teve poder sobre a vida dela, eu desautorizo você agora e eu dou uma ordem: vai desalojando agora, vai desalojando agora. Enfermidade, problema de saúde, esse problema que ele não é vencido, esse problema que tem se estendido, eu dou uma ordem, vai caindo por terra agora. Toda enfermidade emocional, toda enfermidade espiritual, toda enfermidade do corpo, da alma, do espírito, aí você não tem poder. Eu dou uma ordem, vai desalojando toda carga diabólica, toda influência negativa, mal, você que tem roubado a alegria, você que tem lutado para secar a vida dela, em vida ela está secando, em vida ela está perdendo energia, disposição. Eu dou uma ordem, vai desalojando agora toda influência diabólica, todo o mal que veio para roubar, para matar e destruir. Enfermidade, eu dou uma ordem em nome do Senhor Jesus, e saia, seja curado agora. Você que está enfermo, seja curado agora. Aonde quer que você esteja neste momento, seja curado agora. Seja curado agora. Senhor, eu quero uma unção de cura para o teu povo. Eu peço que o Senhor passe com teu sangue do alto da cabeça da planta até a planta dos pés. Vai curando, vai libertando, vai mudando, vai curando, vai libertando, vai mudando. Seja curado agora. Receba essa unção, receba esse favor, receba essa unção que te cura. Essa enfermidade, ela não tem poder sobre a tua vida. O que tinha poder sobre a tua vida antes? Se era enfermidade, se era dívida, diga isso: enfermidade, dívidas, problemas familiares, vocês não têm poder sobre a minha vida. É o meu Deus que tem poder sobre a minha vida, é o meu Deus que governa a minha vida. Eu declaro, de hoje em diante, essas dívidas, elas vão desaparecer, esses problemas familiares vão desaparecer, todos esses inimigos, cada um deles cairão por terra, em nome do Senhor Jesus. Juízes 8, no versículo 4, diz assim: então Gideão atravessou o rio Jordão com os 300 homens, e embora estivessem exaustos, repita comigo por favor, continuaram a perseguir o inimigo. Qual foi uma das frases que nós falamos no início da reunião? Continuar é vencer.
não estou bem, estou desanimado. Você precisa continuar. Parece que eu não estou vendo mudança no meu cenário, no cenário da minha vida. Você precisa continuar. Você não pode se entregar. No Salmo 44 diz assim: pois somente com a sua ajuda podemos vencer os nossos inimigos. Pelo seu nome pisamos naqueles que se levantam contra nós. Não confio em meu arco e na minha espada para me salvar, mas no Senhor, que vence os nossos inimigos e cobre de vergonha os que nos odeiam. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Qual é a resposta? Ninguém. Nós somos mais do que vencedores, porque aquele que nunca perdeu uma batalha está com você. E eu creio que você verá definições, mudanças incríveis acontecerem na sua vida. Levante as suas mãos. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a obra das suas mãos. Que você tenha vivido neste dia a maior mudança da tua história de vida. Que todos esses problemas tenham caído por terra, que esses midianitas tenham desaparecido, as enfermidades, problemas conjugais, familiares, as dívidas, todos os problemas emocionais, traumas, tudo aquilo que te roubava, eu declaro, tudo isso caiu por terra, e hoje você entra em um novo tempo, em uma estação de glória, de favor, em que você vai viver no maior crescimento da tua história de vida. Eu declaro que de hoje em diante, até aquilo que tinha tudo para dar errado, está dando certo, a começar por esse dia, está fluindo, e você vai contar o maior testemunho da tua história de vida. Eu te abençoo, eu declaro assim será, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em o nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. E dê uma salva de palmas ao Senhor, a Ele, o único digno e merecedor de recebê-las.